Ei, lindeusas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, a gente tá aqui, a gente conversa, vocês me veem, né? Tô aqui nesse espaço e eu nunca parei pra a gente poder conversar, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais de mim. E vocês me vêm falando várias coisas, aí eu acho que vocês olham pra mim do mesmo jeito como eu olho para as pessoas que eu admiro aqui nesse mundo digital e falo assim, nossa, ela já nasceu assim, né? Ai, tá toda lapidada. Só que não é bem assim, não. Eu acho que neste momento que a gente tá, é muito importante fazer essa partilha com vocês para vocês poderem entender que se eu conseguir, vocês também conseguem. E mais do que isso, sabe? Para vocês entenderem que isso aqui é de verdade, que é humano e que o processo ele nunca para porque a gente está viva. Então, essa mulher hoje, que hoje consegue falar que é uma mulher, que gosta de dizer que é mulher, que essa é uma das partes que eu não gostava de ser mulher, que está aqui falando para vocês, passou por muitas coisas. Então, assim, eu não vou ficar lá contando dos primórdios, né, da menina que saiu lá de São Paulo, não vou entrar muito nessa questão lá de pequenininha, da história do meu sistema, mas dizer para vocês assim, a Cristiane é uma paulistana, filha de 5 irmãos, é a filha mais velha desse sistema, a mais velha, que tem mais 2 meninas e 2 meninos. E em alguns vídeos aí vocês já me viram falar dos meus emaranhamentos, né? De como eu saí do meu lugar, de como eu tomei um lugar que não era meu, né? Do meu pai, da minha mãe. E aí essa desordem trouxe muito peso para minha vida, né? Mas eu quero aprofundar um pouquinho hoje em alguns pontos, né? E hoje eu quero falar um pouquinho desse meu processo de autoconhecimento, dessa minha relação com a espiritualidade, desse lugar que me ajudou, foi fundamental para que eu pudesse estar aqui hoje, falando para vocês desse jeito que eu tô, inteira, feliz, servindo com muito amor e com muita alegria de estar aqui. De ter encontrado o meu caminho, de ter conseguido ter coragem de largar a vida que eu tinha para estar aqui hoje. Venho hoje falar para vocês dessa relação com a espiritualidade, porque sem dúvida nenhuma ela é fundamental e porque nós somos espíritos. Então, se a gente não aprende a se relacionar, né? A gente fica ouvindo tanto falar sobre se conecta com a sua essência, se conecta com a sua essência. Eu ficava ouvindo isso e falava, gente, mas que diabo de essência é essa? O que está acontecendo? O que esse povo está falando de essência? Onde que é isso? Gente, eu vejo gente morta. Onde que está a essência em ver gente morta? Porque eu era dessas, tá, gente? Eu era igual aquele filme do menininho lá, I See Dead People. Eu sou dessas. Então, assim, eu sou a mais velha de 5 irmãos e eu sempre tive uma conexão espiritual muito forte. Era uma criança chata, porque eu era velha. Era uma criança que não achava graça em quase nada, eu achava chato isso aqui, eu achava obsoleto as coisas, sabe? Eu era meio mala, assim. Minha mãe, tadinha, ai, tadinha da minha mãe, gente, ela aguentou muito, assim, de mim, né? Por conta disso, eu não sabia lidar e eu não sabia me expressar, e aí ela também não sabia me ajudar, então imagina o banzé que era. Então, eu era pequena lá, pequenininha mesmo, eu tinha uns 3, 4 aninhos, assim. De que eu me lembro, né? De que foi quando eu fui tendo memória, que a memória foi voltando das coisas que eu via. Eu via gente morta o tempo todo. E mais do que ver, eu tinha todos os atributos, todas as habilidades. Eu sentia o toque, eu sentia o cheiro, eu ouvia. Então, era tudo muito, né? Então eu não deixava ninguém dormir, porque eu não dormia também, então ninguém vai dormir, né? Como assim? O povo lá me pegando à noite, eu ia lá pedir ajuda e ninguém via nada, a louca era eu. Eu era daquelas que assim, alguém ia correr para sentar no sofá, eu, não senta aí! Porque tinha alguém ali e eu via o ser humaninho sentadinho no sofá, eu não senta que tem uma pessoa aí. Então assim, eu fui crescendo e eu fui sendo podada, né? Claro, com um amor, né, gente? Hoje eu consigo ver isso. Minha família não sabia lidar com essa loucura, porque era loucura, né? Só eu via, só eu sentia, só eu sabia. E aí isso foi me reprimindo, então eu fui começando a me calar. Aí eu me tornei uma criança extremamente
introspectiva, calada, quieta. E eu comecei a me fechar de todas as formas. Nas roupas que eu vestia, eu comecei a me achar extremamente inadequada. Então eu me achava feia, estranha, magricela demais. Então eu achava que eu era toda errada. A minha família não me entendia, então eu me achava um ET no meu sistema. Eu não achava graça nas coisas. Eu via às vezes as pessoas rindo de piadas, eu não achava a menor graça. Os interesses que as pessoas tinham, eu não achava a menor graça. Então eu era daquela que aos 8 anos de idade o livro preferido era o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu fui crescendo assim, quieta. E aí o meu mundo era os livros, aí eu virei uma nerdzinha e tímida pra caramba. Então era aquela que não era escolhida pros jogos. Era péssima, gente. Nem eu me escolheria hoje, eu acho. Mas enfim, tudo isso foi me levando a me recolher. Então eu tive uma dificuldade relacional com a vida, com as pessoas, com tudo, né? Extremamente tímida. Mas como eu falo que essa espiritualidade, né, tão linda, tão maravilhosa, hoje eu falo isso porque hoje eu entendo, ela foi me empurrando para a vida. Então, os meus pais tiveram uma dificuldade financeira muito grande quando eu tinha aí mais ou menos uns 11, de 11 para frente. Porque a gente tinha uma vida financeira boa, né? Eu estudava escola particular, eu morava numa casa gigante, eu tinha um quarto só para mim. E a partir dessa idade de 11 anos, as coisas começaram a ficar muito complicadas para minha família. Então a gente saiu de uma casa gigante que a gente morava para morar num quarto de sala com a família toda. E aí eu tive que ir trabalhar com 11 para 12 anos de idade. E ter que ir, porque eu tinha que ajudar minha mãe, eu tinha que me virar, eu tinha que dar conta, né? Eu tinha mais 4 irmãos menores que eu, era minha mãe, meu pai estava numa situação muito difícil também, pegava um bico ali, outro acolá, então o negócio foi lá para baixo. E aí eu tive que me virar. E esse movimento de dor, que foi muito difícil, me ajudou a destravar algumas coisas, porque eu tive que ir para o mundo. Então eu tive que abrir minha boca para poder pedir emprego, fazer teste para poder trabalhar. E assim eu fui, sabe, na dor, aprendendo, fui tendo que dar meu jeito. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a estudar. E chegou uma época que eu tive que parar de estudar, só trabalhar para ajudar os meus pais e ajudar minha família. E aí eu fiquei um tempão e entrei na faculdade, eu achava velha, porque a galerinha entrava na faculdade com 17, 18 anos, eu fui entrar na faculdade com 20 e poucos anos. E era o meu sonho. Eu falava assim, eu preciso entrar na faculdade, porque eu falava assim, cara, é isso que vai me libertar, é isso que vai me dar minha vida. Eu trabalhei 11 anos como vendedora. E aí eu falei, cara, eu preciso sair dessa carreira linear, né? Porque você para de vender calçado, vai vender roupa. Sai de vender roupa, vai vender pão de mel. Então eu fiz de tudo na minha vida, gente. Eu fui manicure, eu fui faxineira, eu fui costureira, eu fui garçonete. Então, eu fui babysitter, trabalhei em escolinha, limpando bumbum de neném. Então, eu fiz muitas coisas, muitas coisas. Quando eu entrei na faculdade, eu queria muito entrar na faculdade, mas eu falava assim, cara, como é que eu vou largar a faculdade? Eu não vou conseguir trabalhar o tanto que eu trabalho para levar dinheiro para casa e fazer faculdade. Como é que eu vou fazer? Pagar faculdade? Como é que eu vou fazer? Mas aí, de novo, a espiritualidade veio. Sabe o que ela fez comigo? Fez eu ser mandada embora. Eu vou falar, ela fez? Não, ela me presenteou, né? Eu fui mandada embora do meu trabalho. E aí eu já tava o quê? Com uns 24 anos, eu acho, 23, 24, não me lembro mais. E aí eu tive que decidir. Falei assim, cara, ou eu mudo minha vida agora, eu dou um passo pra mudança agora, ou eu não mudo mais. O que que eu fiz? Peguei o dinheiro da rescisão, tirei o dinheiro da matrícula da faculdade e dei o resto pra minha mãe. Falei pra minha mãe, ó, toma aí, se vira, pede pro seu filho trabalhar, que era meu irmão, que ele já tinha, sei lá, já tinha seus 20 anos, se vira aí com a galera porque eu vou fazer faculdade. E aí eu fui, fiz minha matrícula, fiz lá a prova, tal, fiz minha matrícula. E aí, como é que eu ia fazer para pagar o mês que vem? Aí o que eu fiz?
fui aprender a costurar. E eu fiz costura e pão de mel durante alguns meses para poder pagar a faculdade. E aí eu fiz isso durante acho que uns 3 meses e deu certo. Fui conseguindo com esse dinheirinho pagar a faculdade até que eu consegui uma bolsa na faculdade de 50%. Respirei. E aí continuei ali fazia uma faxina, fazia uma unha, continuava costurando, vendendo pão de mel, até que eu fui fazer um estágio. E aí, nessa empresa que eu fiz o estágio, eu fiquei lá 17 anos. E eu cresci lá e cheguei num lugar onde eu nunca imaginei que fosse chegar. Porque eu cheguei no momento que era o presidente, mais um cargo e eu. Então, com muito estudo, eu ia para a faculdade, gente, a pé. Se a gente for pensar aqui em Brasília, eu moro na Asa Sul hoje. No final da Asa Sul, para quem é de Brasília tem uma referência. A minha faculdade era no Guará. Eu ia e voltava a pé todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. E eu não tô falando isso para vocês sentirem dó de mim, não. Eu tô falando para vocês isso, para vocês tomarem isso como uma força para vocês, que quando a gente quer um negócio, fazer a faculdade era meu sonho. Eu não podia deixar meu sonho porque era distante. Eu ia a pé e voltava todos os dias. E às vezes eu sentia fome. Vocês veem aqui, eu tenho esse chassizinho de frango, eu sou magrinha. Imagina eu caminhando, sei lá quantos quilômetros, porque eu não sei quantos quilômetros que dá daqui até lá, todos os dias, a pé, porque eu tinha que escolher. Então, não tinha dinheiro. Então, eu ia e voltava a pé para poder fazer a faculdade que eu queria, realizar meu sonho. Até que eu consegui o estágio. Uau! Aí eu ficava feliz, já podia ir e voltar de metrô. Foi maravilhoso. Eu não vou me alongar muito nessas histórias contando para vocês os pormenores, mas dizer para vocês que quando a gente coloca algo que vem do coração, porque eu sabia que o estudo não era o diploma, mas o conhecimento, aquilo que eu ia aprender, aquilo ia me levar para um outro degrau. Eu ia conseguir sair daquele lugar onde eu estava, que era sempre fazer a mesma coisa, só trocava o produto. Eu ia poder aprender mais, eu ia poder me relacionar com outras pessoas, eu ia poder, enfim, ser uma pessoa diferente. Eu tinha muitos sonhos, eu queria viajar, eu queria ter minha casa. Eu sabia que a vida tinha mais. Eu tinha meus bloqueios, porque eu vim de um sistema cheio de questões, eu vivi muitas questões dos meus pais, então eu falava assim, eu não quero me casar, não quero ter filho, não quero esta vida, rejeita, rejeita, rejeita. Esse é um outro capítulo. Mas eu sabia que a vida tinha mais para mim, que eu queria, que eu precisava ir. Então nada me tirava do caminho. Pudesse haver o que fosse, eu ia seguir, eu ia concluir. Teve momentos muito difíceis, assim, quando faltava 2 semestres para eu terminar a faculdade, eu quase desisti. Porque era muito duro, gente, para mim, assim, era muito distante, era muito difícil. E assim, eu nunca tive apoio na minha casa para eu estudar. E minha mãe, hoje eu entendo, mas na época eu sentia muita raiva. Porque minha mãe se sentiu abandonada, porque eu era o braço direito dela. Eu estava no lugar do papai, né? Eu estava ali fazendo o papel do masculino para ela. Eu provia. Então, ela se sentiu sozinha. Então, minha mãe nunca me apoiou nessa coisa de estudar. Então, assim, minha mãe só soube toda essa história que eu tô contando para vocês aqui hoje, parte dela, minha mãe só soube há alguns anos agora, velha já. Depois que a coisa já aconteceu, muita coisa, ela soube. Porque ninguém na minha família sabia as coisas que eu passava. Eles não sabiam como é que eu dava conta das coisas. Eles viam ali o movimento, viam eu na cozinha fazendo coisa para vender, via eu na máquina de costurar, mas eles não sabiam o que eu estava fazendo. Eles não perguntavam e eu também não falava. Foi muito duro para mim em alguns momentos, mas toda vez que eu pensava em desistir, eu falava assim, cara, você chegou até aqui. Você chegou até aqui, você vai desistir? Vai mais um pouco. Vai mais um pouco, respira e vai mais um pouco. Aí eu ia mais um pouco. E até que eu consegui o estágio nesse lugar e aí minha vida foi mudando.
Aí eu fui mudando, eu fui crescendo dentro da empresa, o dinheiro foi chegando, eu comecei a olhar aquilo e o tempo todo recebendo mensagens. E essa coisa da espiritualidade, eu comecei muito a ir para o lado do estudo, para o lado de, eu quero ter sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter minha casa, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. E eu fui me afastando um pouco da espiritualidade. Só que ela estava ali. Eu continuava sentindo, vendo, tudo muito latente. Eu não quero saber disso, eu não quero saber disso. E eu falava muito para Deus, seja lá o que for isso, eu não quero para minha vida. Isso aqui está me atrapalhando, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Até que numa desse movimento de espiritual, eu comecei a ficar muito mal. Eu comecei a chegou um momento da minha vida, eu já estava bem no trabalho, estava ganhando dinheiro, estava ajudando minha família numa boa, já estava morando no meu apartamento, mas eu estava muito infeliz. Muito feliz. Eu ganhava muito dinheiro, gente. Não vou mentir pra vocês não, ganhava dinheiro legal. Mas eu dava um jeito do dinheiro ir embora, porque eu tinha as minhas várias crenças, muitas crenças. Então eu não me relacionava de uma forma saudável com o dinheiro. Então eu dava para todo mundo, eu ajudava minha família, e pagava viagem, e fazia um monte de coisa. E eu fui me afastando de mim, e eu falei para a espiritualidade, eu não quero isso. E eu fiquei nesse negócio de conversar com a espiritualidade, dizer que eu não quero, eu fiquei 2 anos out. Não via, não sentia, nada. E foi estranho no começo, que eu falava assim, que eu me achava um pouquinho especial, né, gente? Ficar vendo um monte de coisa. Quando eu não entendia, eu falava, putz, eu vejo, né? É ruim, mas é bom. E aí, quando eu fiquei out, foi o meu acordo com a espiritualidade. Quando eu falei, eu não quero mais, eu não quero, vocês têm que me respeitar, eu não quero, porque eu sou dessas, tá? Eu nunca tive, mesmo sem conhecer, isso é uma coisa legal de falar pra vocês, eu nunca tive uma relação com a espiritualidade de uma coisa assim, não. Sempre foi uma coisa assim, muito, sabe, pertinho, vocês estão falando aí, eu não vou fazer. Não, aí que eu já tinha, todo mundo achava que eu era doida, quando me viam fazendo isso, aí tinha certeza. Uma vez eu peguei meu pai falando assim pra minha mãe, essa menina é muito estranha, você tem que levar ela no psiquiatra, ela não é normal, gente. Esse registro ficou do meu pai conversando com a minha mãe. E hoje eu olhando, na época eu fiquei magoadíssima. Eu já odeio ele. Agora então que eu vou odiar mesmo, né? Mas hoje eu olhando as coisas que eu fazia, eu falo, cara, eu era muito louca. Mas enfim. Eu sempre tive uma relação muito íntima com a espiritualidade. Então eu falo assim, eu não quero isso, vocês têm que me respeitar. Tô falando que eu não quero. Cadê o livre-arbítrio nesse negócio? Me respeita, eu não quero esse negócio não. Meu mentor virou pra mim e falou assim, tá bom, você tem 2 anos. 2 anos pra você ver aí se você não quer isso mesmo. Aí eu fiquei out. Eu falei assim, nossa, acabei de encarnar, né? Que coisa esquisita, que mundo estranho. Que mundo estranho é esse? E aí fui tocando minha vida, aí eu fui, né, pra bagaceira, ia pra festa, eu tinha umas amigas muito maluquinhas, eu fui conhecer o mundo, porque eu era a menina que estudava, trabalhava, sustentava a família, aí eu fui conhecer o mundo, aí fui a sair, enfim, gente, aproveitei mesmo, fui pra carne, aproveitei. Aí passou os 2 anos, eu já tava lá, aí eu já tava voltando, né, pra ser uma pessoa de jeitinha, trabalhando, muito comprometida com o trabalho, ganhando dinheiro. E aí eu comecei a ficar muito mal, fiquei muito mal, comecei a ter problemas no corpo, de saúde mesmo, sérios problemas de saúde, seríssimos. E aí a minha vida ficou muito difícil, começou a ficar muito pesada. Eu não tinha prazer em nada. Eu encontrava sentido no que eu fazia, porque eu vim da área da saúde, trabalhei em operadora de plano de saúde durante 25 anos na minha vida.
E então assim, eu gostava, eu entendi o sentido, eu estava ali servindo pessoas que precisavam, então eu conseguia olhar lá para a ponta, isso me nutria, mas eu não estava feliz, assim, tinha alguma coisa que não tava, eu não me sentia encaixada, sabe? Eu não conseguia ser eu. E aí eu estava sentindo falta de alguma coisa que eu não sabia o que era. Nada me preenchia, nada me preenchia. E eu ganhava muito dinheiro, gente, ganhava dinheiro. E nada me preenchia. E aí eu cheguei ao ponto de, tipo, ir comprar coisas que eu não precisava olhar o preço. Eu simplesmente pegava. Porque assim, eu era sozinha, eu sempre fui muito boa, confesso que eu sempre fui muito boa administradora. Então eu tinha muito dinheiro para mim, né? Na época, assim, como alguém que é assalariada, eu tinha dinheiro. Então eu já tinha meu apartamento, minha mãe já estava na casa dela, eu ajudava minha mãe muito bem, meus irmãos e todo mundo e tal. Então tava tudo muito certo. Mas eu tava muito feliz, foi a época mais infeliz da minha vida. E eu entrei no processo depressivo, junto com os problemas físicos que eu tava no corpo. E essa história, as coisas que eu tive no meu corpo, minha família também só soube, e eles sabem mais ou menos, eles não sabem exatamente o que eu tive, porque isso é uma coisa que eu não conto. E eles ficaram sabendo mais ou menos também há pouco tempo. E aí eu cheguei num momento, eu tenho um amigo anjo, que é meu amigo do coração, lá de São Paulo, e eu falo que ele era meu anjo. Ele me monitorava, ele falava assim, onde você tá? Eu trabalhava muito, então eu entrava no trabalho tipo 6h30, 7 horas da manhã, era a minha válvula de escape. Eu saía tipo 11h30 da noite. Era a minha droga. Eu só trabalhava. E eu tava adoecida, eu emagreci mais ainda do que isso aqui que vocês estão vendo. E aí chegou um momento, gente, que assim, um momento drama da história, um dos momentos, que eu realmente, um domingo, eu me lembro até hoje, que eu tava em casa num domingo e eu tava de pijama, eu saí da cama, fui pro sofá. E eu não, sabe quando você não encontra sentido em nada? Eu falava assim, que eu tô fazendo aqui? E eu falava assim, pai, eu quero voltar para casa. Esse lugar não é para mim. É muito chato isso aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Para que eu vim? E eu acho que essa são perguntas que acho que muitas pessoas fazem, né? E eu lembro que eu chorei. E eu não era uma pessoa de chorar. Eu era tão reprimida que eu não conseguia nem expressar as minhas emoções. Então eu lembro que eu chorei. E aí eu falava assim, não, eu preciso levantar daqui. Aí eu levantei, eu lembro que eu comecei a fazer faxina na casa de pijama. Coisa dramática, ridícula. Mas enfim. E eu ali varrendo a casa, e eu comecei a chorar. E chegou uma hora que eu não conseguia parar de chorar. E eu lembro que eu parei e falei assim, Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer comigo, eu desisto. Deu pra mim, eu não dou mais conta. E aí eu lembro que eu voltei pro sofá, eu cansei de chorar e fiquei ali no sofá, meio blasé, meio anestesiada. E era um domingo, eu tinha que dar meu jeito, porque era segunda, no dia seguinte era segunda, eu tinha que trabalhar. E eu fui trabalhar, e aí foi estranho aquela segunda-feira, eu senti uma energia estranha no trabalho, o povo me olhava, se entreolhavam e olhavam pra mim, eu falei, vou ser demitida. Eu falei, bom, beleza, né, vamos aí, acho que talvez seja essa mudança que eu esteja precisando. Aí passou segunda, não aconteceu nada, aí na terça-feira de manhã eu cheguei no trabalho, o meu chefe também era um cara que chegava cedíssimo, um grande mentor para mim, assim, um cara maravilhoso, que inclusive desencarnou. E aí ele pegou e me chamou. Ele falou, vem cá. E aí, para resumir a história, eu recebi um convite para vir para Brasília. E aí eu fiquei com medo, falei, uai, Brasília, o que eu vou fazer naquele lugar? Eu já tinha vindo para cá para fazer alguns trabalhos, mas morar aqui, imagina, bairrista do jeito que eu era. Resumo da ópera, vim. Quando eu vim pra cá, eu tinha certeza que eu vim
para mudar a minha vida. O trabalho era só um instrumento que foi usado pela espiritualidade para me trazer para cá, para eu olhar para mim. Gente, quando eu pisei aqui no dia 13 de junho de 2011, eu cheguei aqui, eu desci no aeroporto, fui para a empresa me apresentar, para minha equipe nova, tal. A primeira pessoa que eu encontrei, que é a minha amigona hoje aqui em Brasília, meu anjo também, a gente numa conversa, ela falou para mim assim, acho que você tá precisando de ajuda, né? Aí eu, o quê? Te conheço? Aí ela me levou para, quem é de Brasília conhece, Comunhão Espírita aqui de Brasília. E eu entrei lá, no dia que eu cheguei aqui, e eu fiquei lá alguns anos, estudando, cuidando da minha espiritualidade. Até que eu saí, porque eu entendia que eu já tinha tomado o que eu precisava ali e fui cuidar da minha vida. E desde que eu cheguei aqui em Brasília, eu nunca mais parei no caminho do autoconhecimento. Fiz várias coisas. E minha vida foi mudando. E eu fui entendendo que o que eu precisava era outra coisa. Que eu já tinha ganhado tanto, tinha recebido tanto que eu precisava botar para fora. Eu precisava trazer para fora, eu precisava partilhar para eu poder reaprender aquilo que eu tinha recebido através do outro. E aí eu fui estudando, até que chegou o momento de eu fazer minha transição de carreira. E aí eu realmente coloquei os 2 pés no servir e hoje essa pessoa que está aqui, que tem a escola, que só esse período de empreender, né, de sair de toda uma área corporativa e vir para cá, né, porque eu saí da gaiola de ouro, eu saí do mundo corporativo ganhando 2 dígitos de salário e meu salário eram 2 dígitos bem gordinhos. Então, saí de todo esse status, né, de toda essa coisa que eu tinha do mundo corporativo para vir trabalhar numa coisa que eu não sabia se eu ia receber para pagar as contas no mês seguinte. Então, para mim foi esse processo de transição, de sair do que eu chamo, né, de gaiola dourada, desse mundo corporativo, ganhando aí 2 dígitos gordinhos para empreender. No mundo novo que ninguém tinha me ensinado, eu não sabia o que era necessário, eu não sabia como fazer. E só esse processo, eu falo que foi um processo de renascimento, um processo bem trabalhoso, porque eu tive que aprender tudo. E só que nesse processo eu tinha dito sim para a minha espiritualidade. Eu tinha dito sim para essa parte de mim que me compõe, que é muito genuína, que é minha, de uma forma inteira. Quando eu comecei, eu fiquei muito numa briga. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou integrar esses saberes, né? Psicanálise, constelação familiar, alinhamento, PNL, todas essas coisas todas com a espiritualidade. Embora algumas coisas sejam metafísicas, como é que eu vou falar isso pro meu cliente? Porque, gente, a espiritualidade comigo é aqui, assim, ó. Sabe? É o que eu falo muito, assim, ó. É uma relação muito íntima. A gente tem que olhar para a espiritualidade como os nossos amigos. A gente tem que olhar para Deus, ou para como você queira chamar essa inteligência suprema, como um pai, como alguém que é juntinho do seu coração. Não é alguém longe, não é alguém que está fora de você, não é alguém que você não alcança, ou que você alcança através de alguém, ou de um templo, ou de alguma coisa. Ele está aqui. Esse, para mim, sem dúvida nenhuma, foi um grande diferencial para mim e foi algo que realmente me ancorava, sabe? Me dava força para eu poder continuar e me dava clareza. Ia me dando clareza à medida que eu ia caminhando. E aí tem uma coisa que eu sempre falo para vocês e eu vou reafirmar aqui nesse vídeo, ó, que a espiritualidade não faz nada por você. Ela não vai fazer por você. Deus não vai fazer para você o que você tem que fazer. A espiritualidade não vai fazer por você o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você é grande. Ele te criou e Ele te deu tudo. Ele vai estar contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te apoiar.
Você vai caminhar e as coisas vão acontecendo, mas Ele não vai fazer por você. Ele é Pai. E o amor dele é o amor divino, é o amor de verdade, é o amor que lapida. É o amor que diz não quando é necessário. Não é o amor romântico. Então, sem dúvida nenhuma, essa foi uma força para mim, né? E foi ela que muitas vezes me ajudou nesse processo de autoconhecimento. Quando eu ia estudar, quando eu ia olhar, quando eu ia estudar a psique humana, quando eu ia estudar comportamento humano, eu tinha maior clareza. Eu conseguia olhar para isso de um jeito mais ampliado, não olhando para a parte, mas olhando para o todo. Por isso que a constelação me conquistou, porque é esse movimento de incluir, esse movimento de olhar para o inteiro, esse movimento de olhar para tudo que faz parte, tudo faz parte. Então, isso realmente me reposicionou na vida, sabe? E eu fui olhando para os desafios todos que iam chegando como uma oportunidade de crescimento. Claro que teve momentos, gente, que eu quis desistir. Várias vezes eu quis desistir. Várias vezes eu falei assim, que roubada que vocês me botaram, hein? Por que não me avisaram que ia ser esse negócio aqui? Eu não quero mais isso não. Vou voltar. Vou voltar para o mundo corporativo. E era muito doido, porque quando às vezes eu pensava e às vezes era forte isso, realmente eu recebia convite para voltar. Aí eu falava assim, caramba, de novo, eu cheguei até aqui. Não é possível que me colocaram numa roubada. Deve ter alguma coisa aí. E eu digo para vocês que hoje eu nem comecei, tá? Eu nem comecei. Eu falo que agora eu ganhei um respiro, porque eu aprendi nessa jornada toda de muita dificuldade e esse processo é um processo de trabalho contínuo, tá, gente? Não pensa que fica facinho, que melhora, porque a gente ganha musculatura, então a gente cai e levanta mais rápido. Mas o processo continua e os desafios vão chegando e você vai atravessando e vai atravessando mais fácil, você vai olhando, você fala assim, tá bom, gente, ok, vamos lá, vai passar. E você vai. E você vai, porque você sabe que você vai passar. É o processo, faz parte da vida e a vida sempre vai te convidar para dançar trazendo uma música nova, porque senão vai ficar na mesmice. Você não veio para cá para ficar na mesmice. Você veio para cá para você se desenvolver, para você se desafiar, para você entender que você tem limites, mas esses limites estão aí para serem rompidos. Você só vai conseguir rompê-los no movimento. É o movimento que cura, gente. É o movimento que cura. Então, dizer para vocês que eu entendo, tá? Quando você fala que você quer desistir. Eu entendo quando você fala que você tá perdida, que você não sabe por onde começar. Eu entendo quando você olha para as pessoas e se compara e fala assim, putz, eu não vou conseguir porque olha ela, sabe tudo isso e eu não sei. Eu entendo, porque comigo foi assim também. Mas existe um caminho, existe um processo, sim, a ser seguido, mas não adianta nada você ter o processo se você não entrar em movimento, se você não acreditar em você, se você não confiar, se você não se colocar em movimento para poder construir os seus próprios resultados, a sua confiança não aumenta. Então, o que eu tenho a dizer para você é que assim, ó, não existe perfeição nesse planeta. A única coisa perfeita que existe aqui é a natureza. É o que mais se aproxima da ideia de Deus. As pessoas são imperfeitas, os processos são imperfeitos e você vai errar, tá? E tá tudo bem. Agora se valida. Você pode. Agora você tem que estar disposta a pagar o preço, tá? Mas vale a pena. Vale a pena e não desiste daquilo que tua alma chama você. Não desiste. Tá cansada? Para, descansa, contempla e volta. Toma uma água e vai para cima da vida. Porque ela vai te trazer o que você precisa. Quando ela olhar que você tá se movimentando, que você tá indo, Deus fala assim, manda as coisinhas lá para ela. Bota mais umas ferramentas lá no centro de utilidade dela que ela tá no movimento. Vai que ela vai capinar agora, gente. Manda a enxada. E você recebe. Garanto para você que você recebe. Pode confiar em mim. Tá bom? Então era isso. Partilhar para você, dizer que tem humanidade aqui,
que esse planeta é incrível e que vale a pena você validar o desejo ardente do teu coração, tá bom? É tua mira laser, não esquece disso. Um beijo, lindeusa.